Cebolinha de volta ao Grêmio. Será que tem chance? Será que tá esquentando o negócio? Esse vídeo aqui, ele vai ser uma síntese muito boa do que é o meu canal, né? O que é o canal do Von? É um canal de informações, de opinião. Aqui eu vou dar basicamente uma opinião minha, né? Ele é um canal majoritariamente de opinião, mas pincelando informações aqui ou ali, nunca com o intuito de dar um furo, de dar, né? Meu Deus, eu revelei uma bomba aqui. Não, eu já pego informações que estão circulando aí e embalo algumas delas com as minhas opiniões. É mais ou menos o que eu vou fazer aqui, com opiniões em cima de informações sobre Michael e principalmente Everton Cebolinha. Eu já dei uma opinião, e aquele sim foi um vídeo basicamente só de opinião, né, falando que eu traria os dois, Michael e Cebolinha, né, no mundo utópico, né, sem saber da missa um terço, sem saber de detalhes financeiros do clube, dos negócios e tal, porque talvez seja um momento importante para dar um all-in. Luís Soares está aí, é uma coisa única na história do clube, talvez, um cavalo passando encilhado e tudo mais. Enfim, o vídeo está lá, é só procurar ali um dos últimos vídeos e aquela sim é minha opinião. Mas agora entrando um pouco também em informações e focando no Cebola, eu acho que tem uma situação para acontecer aqui que a gente tem que prestar bastante atenção, porque eu acho que é bem plausível. Primeiramente, o Michael, né? Como eu disse, eu traria os dois, mas eu sei que é um mundo utópico e talvez, se tanto, virar um deles, né? E o Michael é um cara que custa, além de um salário em torno de R$1 milhão por mês, que já é algo pesado para o clube, mas isso aí o Cebolinha também custa. Além disso, o Michael custaria, se eu não me engano, não, com certeza, algo em torno de 9 milhões de dólares para o Grêmio comprar o Michael do clube árabe. E aí sim, se eu não me engano, isso dá algo em torno de 46 milhões de reais, algo em torno disso. É muito pesado, é muito caro e dá para entender sim a direção do Grêmio, né, botar um pezinho no chão, segurar um pouco, dar uma freada aqui e o Renato dando letrinha e a direção mesmo assim não entrar correndo. Dá para entender porque é muito caro. É muito caro, não sei se tem potencial para investidor como tinha o Soares, por exemplo. O furo é mais embaixo. Não estou dizendo que é inviável, não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que amanhã ou depois o Michael não possa surgir no Grêmio, mas o tamanho da dificuldade é mais ou menos esse, é um tamanho de 46 milhões de reais. E se a gente olhar para o Cebolinha, e aí entra também com um pouquinho de informação, mas vai entrar a minha opinião aqui mais forte nesse capítulo do vídeo, o Cebolinha custou ao Flamengo 73 milhões de reais. E tem alguns gatilhos no contrato do Cebola que podem fazer com que ele custe ao Flamengo 87 milhões de reais. Se ele tiver X participações em jogos, talvez gols ou assistências ou ambos, títulos provavelmente, eu não sei os detalhes desses gatilhos, mas com certeza participações, né, estar presente em jogos deve ser uma das métricas ali desse contrato. Ou seja, o Cebola pode custar ao Flamengo, a partir de agora, já custou 73 milhões, pode custar mais 14 milhões de reais. Fora o salário, né? O Flamengo está gastando aí perto, acho que é 1 milhão e 300, 1 milhão e alguma coisa, mais de 1 milhão talvez de reais por mês para o salário do Cebola, né? Então tu vê aí no final de um ano, cara, dá quase 20 milhões de reais só de salário e talvez mais 14 milhões de gatilhos aí, que eu não sei exatamente como estão distribuídos, mas enfim, manter o Cebola pode ficar ainda mais caro para o Flamengo.
E uma coisa que eu acho legal de falar, assim, né? A gente às vezes olhando de fora, a gente tem muita opiniãozinha e faz parte, né? Quando a gente não tem muita informação, a gente às vezes tem opiniões rasas e soluções mágicas e tal. E eu acho que o que mais difere a vida real, o futebol real, de um joguinho de videogame, de um Championship Manager, de um FIFA modo carreira e afins, o que mais difere são os contextos, as nuances, as entrelinhas, às vezes as oportunidades que se abrem, né, por conta destes contextos, desses cenários. O próprio Michael, tá? O próprio Michael é um cara que, embora seja muito difícil vir pelo valor, só está em pauta por causa de cenário, por causa de contexto, né? Porque ele gosta muito do Renato, ele é muito grato ao Renato, ele fez uma declaração de amor ao Renato numa coletiva lá no Flamengo, ou já saindo do Flamengo, não me lembro bem, porque ele estava em baixa lá, criticado, jogando mal, o Renato chega e consegue reerguer, né, o futebol do Michael. Então, assim, não fosse isso, cara, não tinha nem Michael na jogada. O Michel já estaria engatilhado aí para voltar ao Flamengo, ou o Palmeiras, que demonstrou interesse e tal. E o Grêmio ia ficar pequeno nessa briga aí de cachorro grande aí, né? De cifras desse tamanho. O Grêmio só tá na barca por causa do Renato, né? Por conta de uma peculiaridade que não tem no FIFA modo carreira, não tem no Championship Manager e afins, né? No L-Foot, para os mais antigos. Não tem, ali quem tem mais dinheiro comprou e acabou, né? Mas tem nuances, tem brechas, tem oportunidades, né? E o caso Cebolinha é um caso que é totalmente. Cabe direitinho nesse contexto que eu tô falando. Se a gente olhar para a frieza do caso Cebola, não teria a mínima chance também. É um cara que custou aí, vamos arredondar para 80 milhões para o Flamengo, né? Um jogador que eles recém contrataram. O Grêmio é bem ou mal um rival direto, né, do Flamengo aí para o Brasileirão, para a Copa do Brasil. Então, cara, não tem, né? Não existe o Flamengo perder o Cebolinha para o mercado interno aqui do Brasil, né? Se fosse perder, seria para fora e mesmo assim seria estranho. Um cara que acabou de chegar custando tudo que custou. E aí que eu vejo a brecha e que entra a minha opinião. Cara, se o Cebola for jogar a temporada 2023 no Grêmio, simplesmente é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Principalmente, talvez, para o Flamengo. O Flamengo deixa de gastar salário dele, ou parte, né? E aí eu já vou entrar nessa questão do salário aí mais especificamente. Pelo menos parte do salário o Flamengo deixa de gastar. E aqueles gatilhos lá de quantos jogos ele fizer nessa temporada, ou gols, ou não sei o que, também cancela. Então estanca o gasto do Flamengo em 73 milhões e não chega a 80, 87 milhões de reais. Para o Flamengo é duplamente bom. E aqui o grande contexto, o grande lance desse contexto aqui é o clima para o Cebolinha lá no Rio de Janeiro. Façam uma busca rápida de Everton Cebolinha ou Cebolinha Flamengo, alguma coisa assim no Twitter. Os flamenguistas estão odiando o Cebolinha. Estão indignados, querendo o dinheiro de volta, manda devolver, enganação, engodo, papapá. Ele tá muito, muito mal lá realmente. Curiosamente, mal como o Michael também esteve. E quem recuperou? Renato. Podem falar mal do Renato. O Renato tem vários problemas mesmo. Eu já fiz várias críticas ao Renato aqui. Mas é que eu digo, quando o cara tem futebol e tá mal por alguma questão da cabeça ou do não sei o que, nisso o Renato é bom. O problema é que o Renato, às vezes, ele acha que ele é bom a ponto de ser mágico. De pegar uns pernas de pau e querer fazer o cara jogar. Ou os caras em fim de carreira e querer rejuvenescer o cara. Também, aí não. Mas quando o cara tem bola, e por algum motivo não encaixou no time, não encaixou no elenco, não tá legal da cabeça e tal, ali o Renato vai bem. Então, o Cebola tá muito mal lá, tá muito criticado, ele não tá com espaço no time. Imagina, Gabigol, Pedro, é um time onde ele não tem espaço naturalmente, e nos poucos espaços que ele ganha, ele não conseguiu se soltar, tá jogando muito mal, a torcida pegando no pé. Cara, essa é a famosa oportunidade, a famosa brecha da qual eu venho falando aqui há 10 minutos nesse vídeo.
Essa é a brecha. Para o Flamengo, eu acabei de falar os motivos pelos quais seria bom. Economiza um dinheiro e dá uma arejada num bem, né, num patrimônio do clube que pode acabar atuando melhor em outro lugar. E que lugar? O lugar onde as pessoas amam Cebolinha. O lugar onde ele praticamente se criou. Ele se criou no Fortaleza, né, mas veio para cá bem cedo e teve uma passagem vitoriosa. É ídolo, tem o carinho da torcida, tem o Renato com essas características que a gente sabe, né, que pode ajudar a destravar o guri não, né, enfim, o cara tem espaço no time, mais do que espaço, ele tem cadeira cativa no time para poder começar mal, se soltar, pegar ritmo e deslanchar, né? Então, cara, assim, ó, por onde eu vejo, essa história é boa por todos os lados, pro Flamengo, pro Grêmio e pro Everton. E aí, obviamente, quase 80 milhões de reais, não tem conversa, né? Não é comprar o Cebolinha que eu proponho. A minha opinião é que pode haver um papo de empréstimo. Empresta o Cebola até o fim dessa temporada, aí talvez até com algum gatilho de opção de compra no final, e aí pode ser esses valores aí monumentais, aí se o Grêmio vai comprar ou não, se vai ter investidor ou não, se vai ter alguma questão ou não no final do ano, são outros 500, mas empresta. E de repente, se o Grêmio for safo até nessa negociação, até consegue pagar a sua parte do salário, porque como eu disse, é uma bolada, né? Acho que é 1.300.000. Vá lá, o Flamengo continua pagando só 500. Olha a aliviada que dá para a folha do Flamengo. E o Grêmio paga 800. 800 pro Cebolinha, cara? Para vir de graça, ou sei lá, pagar alguma taxinha aí de empréstimo e tal? Na minha visão, é o famoso negócio ganha-ganha. No caso, ganha-ganha-ganha, porque o Cebola também ganha. Os dois clubes ganham e o Cebolinha também ganha. Eu faria isso e olha, eu vou te dizer, é um negócio que se desse certo, se fosse fácil assim, se o Flamengo, se tiver conversa com o Flamengo, não inviabilizaria até o Michael chegar também. Se o Grêmio tá, de alguma forma, tentando viabilizar o Michael, com investidor ou com sabe-se lá como, se o Cebola vem nesses moldes que eu tô falando, cara, aí, enfim, não vou voltar nesse papo aí, porque eu acho que se vier um deles já tá bom, né? Já dá uma boa resolvida ali, não eleva o patamar do Grêmio tanto quanto naquele cenário que eu pintei no outro vídeo, mas já seria um belo avanço aí e eu sei das dificuldades, né, desses negócios, por isso que tem que ter o pezinho no chão. Mas e aí, o que vocês acham? Vocês investiriam nessa oportunidade? Porque é isso, cara. É isso. É uma conjectura maluca, não é provável, não é fácil, mas tem brecha. E quando tiver brecha, o Grêmio tem que estar atento. O Luis Soares está aí para não me deixar mentir. Quando tiver uma brecha, o Grêmio tem que estar atento para tentar se enfiar ali e fazer acontecer. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.